Por quê? Por que você desiste das metas que faz, especialmente as de carreira? Esse é o tema do episódio 1 da temporada 3 de Chopp Cola. Chopp Cola é um papo sem papas na língua para mulheres 30 a mais que cresceram, mudaram, mas sente que a carreira não acompanhou quem elas se tornaram. Um podcast para mulheres competentes, mas também cansadas, sabe? Sustentar uma carreira que não representa mais quem elas são. Cara, é um papo sem formalidade, sem frescura, sem muito mimimi. É um papo aí de amigas para amigas, né? Que poderia ser numa mesa de bar, numa lanchonete, num quiosque na praia. Oh, que delícia! Carioca, falando aqui, a carioca que não vai à praia há um tempão. Mas enfim, uma amiga aí falando pra outra o que tem que ser dito, sabe assim, na lata, na real, sem firula. E aqui a gente vai fazer o mesmo no nosso ambiente da internet. Então assim, já que esse podcast é de amiga pra amiga, vou te pedir um favor. Compartilha com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua prima, com aquela mulher que você ama e que é super importante pra você e que tá precisando bater um papo aí verdadeiro sobre esse tema, sabe? Aproveita também, pega a sua Coca-Cola geladinha e vem comigo. Bom, falar a verdade, que eu observo, tá? Você fica completamente à vontade pra concordar ou pra discordar de mim, né? Longe de querer ser a dona da verdade. Até porque normalmente, né, enfim, existem várias nuances, vários enfoques, né, entre aspas, várias verdades. Mas assim, o que eu observo? Todo começo de ano é igual, né? Você senta, pega papel, um planner lindo que você escolheu com todo cuidado, ou que você ganhou de uma pessoa especial. Ou se você não é da turma do papel e da caneta como eu, você é mais, né, você gosta mais de fazer suas metas na planilha, tá tudo bem. Você vai lá, de uma forma ou de outra, se escreve as suas metas com a melhor das intenções do mundo, tá? Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Se você tem metas, coloca as suas metas no papel, minha amiga, você já faz parte de um grupo seletíssimo de pessoas, tá? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, e realmente eu vou falar infelizmente porque ai, cara, tá na vibe do deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Então, Zeca Pagodinho, ó, um beijo pra você, tá? Vai que o Zeca vê esse episódio um dia. Mas assim, brincadeiras à parte, claro que a música foi usada só pra fins didáticos, né, gente? E assim, a gente não, assim, por mais que na música seja gostoso deixar a gente levar, deixar a vida levar, né? Cantar e dançar ali essa música no churrasco, no aniversário. Cara, na prática, né, isso não é bacana, assim, né, quando você tá falando aí de carreira principalmente, né, e no geral não é tão bacana assim. Por que acontece? Cara, você vai deixando as coisas passarem e não vai perdendo, assim, oportunidades de ser intencional e acaba se afastando daquilo que você quer. Então assim, janeiro passa, aliás, como já passou, né? Fevereiro chega, como aliás, já chegou, estamos aqui em fevereiro. Espero que você esteja vendo esse Chopp Cola logo depois que ele foi ao ar. E assim, e de repente, né, passou janeiro, fevereiro, e de repente você já desistiu de quase todas as suas metas que você colocou no papel. E que te tornou uma pessoa diferenciada só por tê-las, né? E, gente, a coisa é séria. Tem uma pesquisa, até anotei aqui pra vocês, da Forbes Health com o Ampul, não sei como fala direito, que apenas 8% das pessoas afirma que suas resoluções aí de ano novo duraram mais de um mês. Agora, vem comigo, olha como é que as coisas funcionam. A maioria das pessoas não faz metas. Nem, tipo assim, nem tá nem aí. Aí quem faz, só 8% das metas duram mais de um mês. Ou seja, 92% desistem antes de um mês. E assim, e aí não é à toa, né, que nasceu ali meio que o dia dos desistentes, entre aspas, mais ou menos ali na segunda sexta-feira de janeiro, né? Teve um app de fitness que acabou olhando os dados, né, de quem vai à academia, de quem faz dieta, essas coisas todas, e viu que a partir da segunda semana de janeiro tinha uma queda muito acentuada
de idas à academia, né? Tipo assim, do que falou, quem botou na meta que emagrecer, que ia cuidar mais da saúde, enfim, que ia melhorar o condicionamento físico, já meio que jogou a toalha. Tipo assim, a gente tá falando da segunda semana de janeiro, cara. Não tô falando da segunda semana de agosto, de setembro, de janeiro. Então, assim, né, isso acabou, né, eles analisaram esses dados, né, vendo que as pessoas vão menos da academia, e aí, né, estão mais propensas a não seguir dietas, aquela coisa toda, então criou-se o dia dos desistentes, né, que esses novos hábitos, né, que estão nascendo ainda, né, mal nasceram, já morreram. E aí, assim, pior que o timing faz sentido se você parar pra pensar. Por quê? Adivinha? Aquele fogo, aquele entusiasmo, aquela vibezinha gostosa de ano novo, nossa, ano novo, vida nova, vambora, que agora vai dar. Essa vibe gostosa já passou, né? E você tá ali, né, fazendo teoricamente um esforço enorme para continuar com as suas metas, né, com o que você quer, com aquilo que você se propôs. Só que os resultados demoram, né, gente? E aí o resultado demora, o trabalho árduo, ele tá ali. E você fica assim, gente, pra que eu vou fazer isso? Eu não tô tendo resultado, né? Obviamente, dificilmente você vai ter resultado imediato pra alguma coisa, né? Ainda mais para as coisas mais importantes da vida, né? Normalmente você tem que plantar, né? Plantar, cuidar da plantação até você poder colher. E as pessoas acabam se desmotivando, né? Porque não tem resultados imediatos, ficam frustradas, surge aquele desânimo e as pessoas desistem, né? E aí isso gera aquele fenômeno universal das reciclagens de metas, né? Que sabe aquela pessoa que fala assim, não, esse ano eu vou emagrecer. Aí o que acontece? A pessoa passa, tipo assim, sei lá, um ano ela não emagrece, no outro ano ela bota que vai emagrecer, no outro também, já tá 5 anos tentando emagrecer. Ou então a pessoa fala assim, nesse ano eu vou ser promovida. Aí, não é, vai pro outro. Ou então, não, esse ano eu vou juntar dinheiro. Aí fica aquele parente chato que não só não junta o dinheiro, mas fica te pedindo dinheiro emprestado. Saco, né, gente? Que saco! Gente, sem noção, tem pra caramba, né? Enfim. E aí você acaba, tipo, reciclando as metas e elas nunca acontecem, né? Então eu vou te falar, cara, se esse povo que recicla metas desse jeito reciclasse de lixo o quanto recicla de metas, o planetinha Terra tava, ó, salvo. Tava mais do que salvo. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, vou falar uma coisa pra vocês. Essa reciclagem de metas de um ano pro outro, nem sempre isso é falta de foco, sabe? Nem sempre é preguiça, né? Nem sempre é mente fraca, uma mentalidade avessa ao sucesso. Às vezes o problema é outro, sabe? Como dizia minha avó, a vovó Ani, o problema às vezes o buraco é muito mais embaixo, mas bem embaixo mesmo, sabe? Talvez você tenha feito metas que não nasceram de você. Entendeu? Gente, peraí, do real desejo aí do seu coração. Gente, peraí que o Danilo tá chegando, vou fechar aqui a câmera pra ele passar. Pode passar, amor. Tô terminando de gravar o Chopp Cola. Pode passar. Te amo. Pronto. Passou. E aí, gente, aqui não tem edição não, meu povo. Vai do jeito que tá. E aí, assim... E aí, minha amiga, eu vou te falar uma coisa. Essas metas não nasceram do real desejo do seu coração. A verdade é essa, não é preguiça, não é falta de foco. É que essas metas não nasceram do seu real desejo do coração. E aí, assim, eu vou te perguntar, cara, em que ponto que isso começou? Hein? Me conta. Que ponto que você começou a desistir de si mesma e chamou isso de desistir de metas? Né? Por quê? Porque essas metas, assim, elas vieram da moda, da comparação, do que essas amigas estão fazendo, sabe? Vieram de tudo, menos de você, sabe? Poxa, metas que vieram da moda. Imagina, você e senhor gostoso aí é seu namorado, seu noivo, seu marido. O meu senhor gostoso acabou de chegar aqui, o Danilo. Mas aí você e seu senhor gostoso colocam como meta passar, né, as férias em Maldivas, né? Em agosto, vamos supor, desse ano, com o orçamento aí de X verdinhas que vocês combinaram. Só que assim, no fundo, seu sonho é conhecer a Itália, porque você é descendente de italiano, como eu, aliás, né? Tenho avô italiano. E você tá ali e você não consegue juntar dinheiro para as Maldivas, e porque aquilo ali no fundo não é o que você quer ir pra Itália. Só que você tá fazendo o que tá na moda, vamos supor, né? Maldivas. Aí, só que às vezes as metas, elas não vêm da moda, elas vêm da comparação.
Né, por exemplo, você e o seu senhor gostoso, né, seu gostoso, colocam como meta, por exemplo, a gente vai engravidar até julho. Por quê? Mas no fundo, você nem sabe se você quer ser mãe, tipo, você já sabe, nem seu senhor gostoso nem sabe se quer ser pai. De humanos que eu tô falando, obviamente, né? De pet sempre. Mas assim, você já passou dos 30, já passou dos 40. Aí suas irmãs, suas primas, seus colegas de trabalho já têm filhos. Aí você acha que tem que ter também, né? Você quer fazer parte do clube, né? Você não quer ser a diferentona da história, sabe? E aí, no fim das contas, né? A coisa não acontece, né, você literalmente perde tesão, porque, né, você fala assim, cara, eu não quero isso, mas tem que querer, como se eu tivesse, eu não quero, mas tenho de querer, sabe? Às vezes tem metas que vieram do que esperam de você, né? Às vezes a sua gestora tá doida pra você ser promovida. A gente vai ter que carregar o celular aqui, vai ter que mudar o ângulo, o celular tá com baixa bateria, acabei de ver. Eita, então vou ter que... Tá tosco aqui, mas a gente vai terminar esse episódio. Faça chuva ou faça sol. Então, assim, às vezes sua gestora quer muito que você seja promovida, porque ela gosta muito de você, gosta muito do seu trabalho. Então, ela quer que você seja promovida. Você bota uma meta que você quer ser promovida, muito mais por causa dela do que por causa de você. Porque você, no fundo, minha amiga, sabe o que você quer fazer? Você quer mundo corporativo? Um beijo e tchau. Você tá doida pra abrir seu próprio negócio, entendeu? Só que você coloca uma meta aí de ser promovida, porque, né? Enfim, sua chefe quer. E se você ainda botasse isso meio pro forma, tipo assim, vou botar aqui só pra não ficar chato na empresa, né? Que eu ainda preciso desse trabalho. Tudo bem. Se você tivesse certeza que é meio que um teatro necessário, digamos assim, ok. Só que o problema é que você tá fazendo teatro. Só que você não, você acha que você quer, mas na verdade você não quer. Os outros querem que você queira, mas você não quer, entendeu? Então, assim, repara que essas metas, elas não estão dialogando com o seu real desejo, sabe? Elas foram feitas, assim, né, para dar conta de expectativas familiares, corporativas, sociais, sei lá como a gente chama isso. Mas elas não são suas, você repara isso. Você está trocando verdade, a sua verdade. Chega aqui pertinho mais, a sua verdade. Nossa, muito perto, né? A sua verdade, cara, por pertencimento, por status, por aceitação, entendeu? Será que essa conta fecha? Né? Será? Mesmo? Né? Tô falando aí em termos de curto, médio e longo prazo também, tá, gente? Será que fecha? Enfim. Mas ainda tem uma outra situação que ela até é mais complexa. Não sei se é mais, mas assim, é bastante complexa. Porque essas metas não vieram de fora. Realmente não são influências externas. Mas elas são metas que elas estão muito ligadas ao seu eu do passado. Não ao seu eu do presente. Cara, isso aí é tenso. Tipo assim, como assim, Juliana? O que tinha na sua água? Gente, é sério. Porque assim, pensa comigo. Você mudou, concorda? Bastante. Aí nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Não mudou? Seus gostos não mudaram, os ambientes que você frequenta, as pessoas com as quais você convive mais. Isso tudo mudou. Então, por que tudo mudou em você? Por que você querer ficar, tipo assim, por que as metas do seu eu do passado você acha que contemplariam quem você é hoje? Entendeu? Tô falando de carreira, gente, tô falando da vida como um todo, tá? Enfim, que nesse podcast eu tô com licença poética pra falar de todas as áreas da vida, embora nosso foco aqui, obviamente, seja carreira, pra quem já tá aqui há mais tempo, né? E aí, assim, sabe? E essas metas que vieram do seu eu antigo, eu vou te falar, cara, não adianta mais você ficar tentando se esforçar pra sustentar algo que não cabe mais, sabe? Eu digo e repito, né? Se tudo mudou, tudo mudou. Tudo isso que eu te falei, os livros que você lê, os lugares que você frequenta, as pessoas com as quais você convive. Se tudo isso mudou, por que a sua carreira tem que ficar igual, sabe? E quando eu falo que a sua carreira tem que ficar igual, não significa nem que você tem que fazer necessariamente uma transição de carreira. Pode ser que sim. Mas pode ser que você tenha uma relação diferente com a sua carreira que você tinha antes. Sua carreira talvez tenha um peso maior ou menor na sua vida como um todo. Talvez por conta disso você precise acelerar ou desacelerar. Então suas metas têm que estar compatíveis com isso, com esse ritmo que você quer imprimir aí na tua carreira,
pro teu eu do presente, por exemplo, entendeu? Então, e pode ser, às vezes, você descobrir uma nova carreira que pra você é incrível e que você adora e que você quer que seja uma carreira em paralelo com a tua carreira principal. Pode ser uma mudança nesse sentido, e assim você vai se sentir mais conectada com você mesma, sabe? Você vai se sentir respeitando mais a sua real identidade atual, né? Talvez você, não sei, cara, talvez você tenha que mudar de alguma outra forma, não sei, tô dando aqui alguns exemplos. Porque você já parou pra pensar? Tem uma teoria que chama teoria dos setênios, né? Nem vou entrar nisso aqui a fundo, não. Mas que diz que a gente tem de ciclos de 7 em 7 anos, a gente acaba tendo meio que mudanças expressivas, a gente inicia novos ciclos, depois dá um Google lá pra você dar uma conversada com o ChatGPT, vai procurar um livro sobre isso, se te interessar. Mas assim, a gente muda, fato. Então assim, e já parou pra pensar o preço invisível que você tá pagando quando você não reconhece isso? Sabe, quando você tá obedecendo a sua versão antiga, quando ela tá no comando, quando o seu eu do passado tá te mandando, o que será que você sente? É cansaço? Um cansaço crônico que não passa nunca? É aquela irritação que vem sem motivo, teoricamente, né? Mas você sabe que tem motivo agora, né? Que talvez seja esse. Aquela sensação de estar sempre devendo algo pra alguém, sabe? Um peso, um troço esquisito. Ou então você vai lá, tem sucesso dentro do que é convencional pra sociedade, mas aquilo ali não te deixa feliz, não te dá prazer, sabe? Então assim, até quando que você vai pagar esse preço invisível? Hein, minha amiga? Está cutucando aqui, né? Mas é pra isso que existe Shopcola. Não é pra ser gostosinho, não. É pra cutucar as feridas. Também. Mas é pra ser gostosinho um pouco, né? A gente ri e cutuca a ferida, né? Enfim, é um pouco de tudo aqui. Chora, sente saudade, tem momentos de nostalgia. Enfim, tem um pouco de tudo. Mas assim, mas por que eu tô te dizendo tudo isso, né? E vou repetir mais uma vez, né? Dando todos esses exemplos. Porque pode ser que você não esteja avançando nas suas metas porque elas não te representam verdadeiramente. Elas não se conectam com quem você é hoje, né? Com o desejo mais íntimo dessa mulher que você se tornou. E quando a meta ela não é verdadeira, quando ela não conversa com a sua identidade atual, o corpo vai boicotar, a energia vai sumir, o cérebro a mente falha, o coração desanima, sabe? E talvez, assim, se você parar pra pensar bem direitinho, você não esteja desistindo das metas, assim, você tá se protegendo, tipo assim, tá tentando parar de se abandonar, porque você tá se impedindo de conquistar uma coisa que no fundo você não quer. Respira, cadê aquela Coca-Cola geladinha? Cadê? É isso, cara, talvez você esteja se protegendo daquilo que você não quer alcançar. E, assim, percebe? Quando você não tá falhando em execução, mas assim, você não tá ruim na execução, ou talvez no planejamento, talvez você tá sendo fiel demais a uma identidade aí que já deixou de te representar há muito tempo. Talvez o problema seja esse, né? E por isso que esse episódio de Shopcola tá trazendo esse aspecto, né? Porque nem sempre você está se dando conta disso tudo. Talvez você já esteja, minimamente, mas talvez você esteja vendo os sintomas, mas não sabe que doença você tem, entre aspas, sabe? Então a gente está aqui para dar essa clareada na sua mente. Por isso que esse episódio não está falando de como você bater meta, a gente está falando de algo que vem antes disso, né? De você construir metas verdadeiras e conectadas com a sua identidade atual. É um passo ali. Alguns passinhos antes, né? E aí, eu tenho 3 provocações pra você, antes da nave Xuxa aqui se despedir da Terra. A primeira provocação, ela é um combo, tá, gente? Ela é 2 em 1. Até anotei aqui. Ó, por que você fez as metas que fez? Por que isso é importante para o seu eu do presente? Então, assim, vai vendo. Se você começar a ver que essas metas, você não sabe por que elas são importantes pra você, entendeu? Sinal amarelo. Ou se você vê que isso já foi importante pra você um dia, mas hoje não nem tanto, sinal amarelo, tá? Então, essa é a primeira provocação. Por que você fez as metas que fez e por que isso é importante pro seu eu presente, pro seu eu do presente. A segunda provocação.
Você continuaria perseguindo essa meta se ninguém tivesse olhando, se ninguém fosse ver os resultados positivos, enfim, né? As consequências positivas dessa meta? Não foi falha no vídeo, não. Estou aqui deixando um tempo para você respirar, porque eu sei que às vezes, né, essas perguntas são tensas, né? A terceira, você está vivendo metas que já não deviam ser mais suas, mas você continua sustentando, ou por medo, ou por status, ou por uma espécie de coerência externa? Ai, minha amiga, enfim, é isso. Se você já fez as suas metas desse ano, então eu vou te recomendar uma coisa. Depois desse papo que a gente teve, revisita essas metas, se faz essas perguntas, se for preciso, ajusta as metas que você já fez. Se você sentir que tem que rasgar tudo e começar de novo, não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, é um favor que você vai estar se fazendo, porque você vai estar começando com mais verdade. E aí você vai começar a sentir a diferença na jornada, provavelmente. Então assim, sabe? Volta, revisa, revisita e faz algo realmente compatível com a sua identidade. E assim, agora vamos lá, vamos supor, né, que tipo, que você conseguiu, você fez as suas metas, né, enfim, direitinho. Não, você fez as metas direitinho, só que você reparou que elas não te representam mais. Desculpa, que elas te representam. Você fez a meta direitinho, você viu, não, minhas metas me representam sim, não tem mise-en-scène na encenação, não tô num palco, não tô vivendo uma personagem no meu dia a dia, elas me representam. Só que mesmo assim, as metas não estão avançando como deveria. Aí sim, né? Aí a gente tem uns questionamentos, entre aspas, menos identitários, né, e mais técnicos, né? Será que você fez as suas metas da maneira correta? Né? Smart ali é uma fala clássica, enfim, vamos adotar isso como premissa. Será que essas metas estão escritas tecnicamente corretas, específicas, mensuráveis, alcançadas, relevantes, atreladas a um prazo? Será que o seu sistema de acompanhamento de metas, ele tá fraco? Do tipo, você escreve as metas ou num papel, sei lá, e joga no fundo de uma gavetinha, aí chega, entendeu? No final desse ano, aí você vai lá e olha, metas! Cumpri ou não cumpri? Fica quase que uma sorte, você vai, né? Quase na sorte, né? Enfim, quando você vai fazer as metas do ano que vem, você descobre, você ainda tinha metas. E não cumpri porque ficaram na gavetinha, né? Enfim. Ou numa pastinha no computador que você nem sabe mais que existe, né? Enfim, de vez em quando você abre, o que tem aqui nessa página? Metas! Enfim, seu sistema de acompanhamento está fraco. Será que você peca na consistência? Você tem clareza de onde você quer chegar, você fez até um plano legal para isso, mas você começa a caminhar, eu vou pra casa, agora eu vou. E aí no meio do caminho, nossa, a pessoa canta mal, mas canta, né? Aí no meio do caminho, só que aí tem um obstáculo, tem uma pedra no seu caminho, você vai lá, tropeça, aí você não levanta mais. Acabou seu mundo, né? Meu mundo caiu. Momento Maísa. Gente, eu tô musical hoje, ninguém me para, ninguém me freia. Então, assim, será que é isso? Entendeu? Será? Então, às vezes você cai uma vez, levanta, fracassa uma vez, se recupera e continua com os aprendizados. Só que depois você, na terceira, quarta vez, você desiste. Será que é isso? Tá? E desistir na terceira, quarta vez, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá. Pega as pessoas que você conhece, as mulheres maravilhosas que você conhece, e olha a trajetória delas e me diz se elas caíram uma vez só, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Entendeu? As que eu conheço, que eu admiro, né? Passaram vários apertos antes de se tornarem quem elas são e até hoje passam, tá? Enfim, tô falando aí de grandes empreendedoras como a Natália Arcuri, a Priscila Zilo. Tô falando aí da Michelle Obama, tô falando da Malala, enfim. Tô falando, né? Enfim, tô só pra falar aqui da mulherada, né? Enfim, tem vários empreendedores também que eu admiro, várias pessoas, mas focando aqui na mulherada hoje. Então, assim, será que você, no teu caso, na tua consistência, será que você precisa melhorar a tua produtividade? Mas não aquela coisa de produtividade de fazer mais e mais e mais. Não, eu tô falando produtividade de fazer a coisa certa pra te ajudar a alcançar o seu objetivo. Será que é aí que você tá
pecando, né? Enfim, será que você não tá conseguindo ser produtivo o suficiente para conseguir encaixar na sua rotina as atividades da sua meta? Né? Se o seu motivo é um desses, está faltando aí, sei lá, consistência, acompanhamento das metas, sei lá, uma meta desenhada corretamente, essas coisas que a gente falou agora, uma coach profissional pode te ajudar, tá? Conheço uma ótima, né? Não direi nada quem é, mas haverá sinais. Entendeu? Mas sério, sabe? A coach te ajuda realmente, profissional, em tudo isso que eu te contei. Se você... Aí eu tenho outra questão também. Será que você está em ambiente que podem estar atrapalhando o cumprimento das metas que são verdadeiras para você, que estão em alinhamento total com o seu eu presente? Pode ser que seja num ambiente que esteja te enfraquecendo. Tipo assim, que seja meio criptonita pra você, sabe? Talvez a sua família mesmo, talvez seus colegas de trabalho, talvez, enfim, amigos, enfim, das antigas, enfim. Mesmo sem intenção, mas muitas vezes as pessoas acabam te botando pra baixo, te fazendo desanimar, ou porque elas não acreditam nos seus sonhos, ou porque elas estão tão amarguradas com a vida, né, que não conseguem mais sonhar, e de alguma maneira se incomodam de você estar sonhando, né? Nem vou entrar nessa história muito aqui, mas falar rápido. Eu vou ter que falar, gente. É aquela história do caranguejo, né? Tem um balde. Às vezes você pega caranguejo, vai pescar caranguejo, vai pegar lá os caranguejos, eles ficam num balde super rasinho. Aí você olha assim, cara, por que esses caranguejos não saem do balde? É muito fácil eles fugirem desse balde. Sabe por quê? Porque quando um caranguejo tá tentando escapar, tá na boca, ali lá em cima do balde, quase saindo, vem o outro e pega ele pra baixo, porque o caranguejo não quer que o outro se liberte. Então, da mesma forma, tem pessoas que estão no seu meio, que elas não querem que você cresça, elas não querem que você evolua, não porque elas sejam mais necessariamente, mas porque se você fizer isso, se você for diferente do que ela é, daquele grupo e você se der bem, você se destacar, o seu sucesso vai ser um puta espelho pro fracasso delas. Então, o caranguejo tem que ficar no balde, não, do ponto de vista delas. E se você tá nesse ambiente caranguejeiro, enfim, desculpa aí o neologismo, meu povo, mas assim, vai te atrapalhar o seu crescimento. E pode ser também que seja uma trava relacionada ao seu passado, né? Enfim, algum nó por causa da sua criação, por causa da sua primeira infância. Aí, nesse caso, te recomendo procurar uma psicóloga, porque uma coach que leva o coaching a sério e que, como eu, não invade a área de outros profissionais da saúde, então psicóloga, psiquiatra, nada disso. Se o teu caso for mais aí nessa linha, você procura aí uma boa psicóloga, dependendo da gravidade, aí uma boa psiquiatra para você ser devidamente aí cuidada, amparada, assistida, tá? E aí, eu vou falar uma coisa pra você, minha amiga. Nave Xuxa tá se despedindo da Terra, mas eu só quero te dizer uma última coisa, assim. Se isso tudo que a gente falou hoje te deu um nó na garganta, um aperto no peito, ai meu Deus, daqueles, não se abandona amanhã de novo, tá? É isso. Um beijo grande e até o próximo Chopp Cola.